Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022. Já quero te receber com muito carinho aqui na nossa Lectio Divina, te desejar um feliz ano novo, um feliz 2022, cheio da graça de Deus, cheio das bênçãos de Deus, cheio de realizações dos seus projetos pessoais na sua vida, né? Que Deus muito te abençoe. É uma alegria iniciarmos esse ano de 2022 aqui nos canais da RCCBH com a nossa Lectio Divina. Que seja um ano de muita graça, de muita bênção, de muita partilha, né? De muito momento de oração com a palavra aqui para você que nos acompanha, né? Que seja um ano cheio de bênçãos. Eu te recebo com muito carinho, né? Aqui nos nossos canais da RCC. Já te convido aí, você que pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, a curtir aí esse vídeo, a deixar seu comentário, né? A compartilhar nas suas plataformas, enfim, a nos ajudar a evangelizar, né? A chegar às pessoas, as pessoas da sua família, do seu grupo de oração, enfim. E vamos lá, né? Começar mais um dia na Lectio Divina. Você que me acompanha de manhã, ou à tarde, ou à noite, já te convido a pegar aí sua palavra de Deus, a preparar um ambiente, o seu lugar de oração, para escutar o que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. E para isso, peçamos o auxílio do Espírito Santo, nosso amigo, nosso advogado, que Ele purifique nossos pensamentos, alinhe os nossos sentimentos no nosso coração, para a palavra que vai ser semeada no nosso coração nesse dia. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Te convido a pegar a sua palavra no Evangelho de hoje, que está lá no livro de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. Vou repetir esse versículo. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que linda essa palavra para nós, né? Que linda essa palavra para nós que começamos esse ano, esse novo ano. Nesse primeiro momento, nessa leitura, né, dessa palavra, no Evangelho de São Marcos, a gente vê uma passagem, né? Jesus aqui ele havia multiplicado, feito a primeira multiplicação dos pães, aquele povo, né?
E a passagem ela começa dizendo que imediatamente Jesus ele obrigou, né, os discípulos a subirem para a barca para que chegassem ao outro lado, né, da margem antes dele, e para que ele pudesse acabar de despedir o povo, né? O versículo 46 fala: despedindo o povo, retirou-se ao monte para orar. Então Jesus ele estava acabando de despedir aquele povo que havia sentado ali para escutá-lo, presenciado o milagre. Ele estava ali despedindo o povo. E os discípulos que estavam no barco já estavam ali, né? Achavam-se ali à 4ª hora, né, da vigília da noite. Estavam remando muito, porque a palavra fala que o vento era contrário. Então imagina só, você e eu ali no barco tentando remar e o vento contrário, né? A gente sabe que a maré, o vento, né, ele cria ali uma maré, algo que é muito forte, né, de ser vencido. Então eles estavam ali até fatigados, né, de remar e remar. Então Jesus, né, ele estava à margem, ele começa a caminhar sobre as águas. E aí os discípulos que estavam ali dentro do barco, remando, fatigados, né, já cansados de tanto remar contra a maré, contra o vento, eles avistam Jesus de longe e acham que é um espírito, né? E eles começam a gritar. Essa eu acho até um pouco engraçado, né? Para mim, pelo menos, eu acho engraçado essa parte, porque eu fico me colocando e me imaginando ali naquele barco de madrugada, né? À 4ª hora. E aí avistam uma pessoa andando sobre as águas, né? Achavam que era um espírito. E aí Jesus, ele logo fala para eles: olha, fica tranquilo, sou eu. Não os assusteis. Jesus ele entra no barco, ele sobe para o barco junto com eles e o vento cessa. Né? A palavra de hoje, o evangelho de hoje, ele finaliza dizendo que os discípulos ainda não haviam compreendido o caso dos pães, né? Da multiplicação dos pães. O coração deles estava insensível. Quero meditar nessa palavra de hoje, nessa riqueza dessa palavra de hoje, né? Uma primeira parte em que Jesus toca o meu coração na obediência desses discípulos. Jesus ele estava ali despedindo a multidão, porque ele deu o pão que alimenta a alma, que foi a palavra dele, né? A palavra de Jesus, a palavra do próprio Deus, o pão que alimenta o corpo. E no cuidado, né, Jesus não simplesmente manda eles ir embora, ele despede deles. E os discípulos são muito obedientes, porque Jesus ele imediatamente os obrigou a subir no barco e atravessar. Imagino eu que havia alguns que queriam ficar com ele, né, despedindo o povo, mas Jesus os obrigou e eles, de uma forma de submissão, de obediência, vão à frente de Jesus. Então eu quero aprender com esses discípulos a ser obediente à voz do Senhor. Obedientes a Jesus. Né? Tudo existe um propósito na minha vida, na minha história. E eu preciso escutar a voz dele, que me impele, que me impulsiona a ir. Se ele me pedir para ir para a direita, eu preciso ir para a direita. Se ele me manda ir para a esquerda, eu preciso ir para a esquerda. Eu preciso ser obediente. Né? E é interessante porque eles vão, né? Jesus ele se retira, ele vai ao monte para orar, né? Depois de despedir o povo, nesse momento de intimidade com o próprio Pai, com o próprio Deus. E a barca estava lá no meio. E aí, essa parte também, essa segunda parte eu quero meditar no dia de hoje, com você também. Né? Como é interessante essa questão dos ventos, né? Da maré, dos ventos contrários. Aqui não diz uma tempestade, mas essa dificuldade ali que os discípulos eles estavam enfrentando no meio do mar. Como é difícil, né, no meio dessa tribulação, dessa confusão, reconhecer Jesus. Os discípulos aqui, né, remavam e eles já estavam fadigados de tanto remar, de tanto tentar e de tentar atravessar para obedecer o que o Senhor tinha falado com eles. E aí no meio, né, Jesus vai caminhando até eles e eles o avistam e acham que é o Espírito. Né? Às vezes na tribulação, às vezes na dificuldade, é difícil reconhecer Jesus, reconhecer a presença dele, né?
reconhecer que é Ele que vem ao meu encontro muitas das vezes. Mas Jesus, ele direciona uma palavra: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E o momento que Jesus ele entra no barco, os ventos eles cessam. Então eu quero que nesse dia, nesse início de ano de graça na minha vida, eu quero aprender muito com essa palavra e muito com Jesus. Porque as tribulações, as dificuldades da vida, eu vou enfrentar. Você vai enfrentar, né? Mas Jesus, quando ele entra, quando nós reconhecemos ele, quando eu o reconheço, mesmo em meio à tribulação, à agitação, aos ventos contrários, às tribulações, porque é algo que sempre vai ocorrer na minha vida, na minha história, na sua vida, na sua história, né? Mas quando Jesus entra, quando reconhecemos, ele diz isso para mim: tranquilizai-vos, sou eu, não se assustei. Então eu quero reconhecer e quero aprender com Jesus hoje, né, que o meu coração ele não esteja insensível em relação a isso. Porque aqui os discípulos haviam visto, né, contemplado com os olhos o que Jesus fez na multiplicação dos pães, e mesmo assim a palavra fala que os corações estavam insensíveis. Quero pedir a Jesus que meu coração não seja insensível, não seja indiferente, que eu possa reconhecer, né, nele a presença do Messias, do Deus vivo, reconhecer os sinais, os milagres, até nas coisas simples. Eu quero nesse dia. Portanto, nesse momento de oração, eu já quero pedir a Jesus, primeiramente, louvar e agradecê-lo por esse ano, pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de estar nessa manhã, contemplando a sua palavra, contemplando os seus ensinamentos. Primeiramente, aprender de ti, Senhor, assim como os discípulos, a ser obediente à tua voz. Obediente, Senhor, porque quando o Senhor os mandou atravessar o mar, eles foram, Senhor. Então eu quero ser obediente. Neste novo ano que se inicia, quero ser obediente à tua voz, sensível aos teus direcionamentos. Me ajuda, Senhor, a te reconhecer, mesmo em meio às tribulações, aos ventos contrários. Me ajuda, Senhor, a te contemplar, a contemplar a tua face, a te reconhecer, porque eu sei que quando o Senhor entrar na situação da minha vida, quando o Senhor entra, eu posso me sentir tranquilo, porque o Senhor está no controle de tudo. Assim como o Senhor cessou os ventos aqui na palavra, Senhor, que o evangelista Marcos traz ao nosso coração no dia de hoje. Assim como o Senhor cessou esses ventos, cessou essa tribulação, eu confio e espero que o Senhor pode, que o Senhor vai cessar muito dos ventos contrários, das dificuldades, das tribulações, porque o Senhor está comigo. E mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, mesmo em meio aos ventos contrários, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero te reconhecer, eu quero contemplar a tua face, eu quero acreditar na tua presença. Senhor, que meu coração não esteja insensível, que meu coração esteja voltado para ti, para a tua graça, para a tua palavra. Nesse ano eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero renovar o meu sim a ti. Neste ano, Senhor, eu quero estar em tua presença. Eu quero estar em comunhão contigo, te adorar. Quero comungar o teu corpo. Quero escutar a tua voz. Portanto, fica comigo, Senhor. A exemplo dos teus discípulos, eu quero te seguir mais e mais e ser fiel a ti. Nossa Senhora, eu te peço que essa palavra seja selada no meu coração, na presença de todos os anjos, de todos os santos. Fica comigo, Senhor. Nesse momento de contemplação, de comunhão espiritual, que eu possa escutar do Senhor, da boca do Senhor, e trazer ao meu coração essa palavra: tranquilizai-vos. Sou eu, não vos assusteis.
Traz, Senhor, a paz ao meu coração. Reina na minha vida, na minha história, porque eu sei que o Senhor está comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Obrigado pela sua companhia na nossa Lectio Divina de hoje. Amanhã nós estamos aqui novamente às 6 horas da manhã, com o nosso momento de oração, nossa leitura orante da Palavra de Deus. Que você possa nos acompanhar, compartilhar nos seus grupos, nos ajudar nesse movimento de evangelização. Que Deus muito te abençoe. Espero te encontrar aqui novamente, na nossa Lectio Divina, durante todos esses meses, esses dias desse ano. Que Deus muito te abençoe. Que Nossa Senhora possa te guardar no manto dela. Nós estamos juntos. Estivemos unidos e continuaremos sempre reunidos na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.